O Júlio Pinheiro comentou que é o nosso assunto de hoje ia ser importantíssimo, e importantíssimo principalmente para essa semana, né? A Semana Santa, né? Afinal de contas, as vendas relacionadas a itens no período de Páscoa, como vinhos, refrigerantes, azeites. Esse tá difícil, viu? Azeite. Azeite tá difícil. Mas tem os pescados, como eu comentei agora, né? Para você que ainda não comprou o seu, chocolates, né? Os ovos da Páscoa, né? Alimentos para a Semana Santa como um todo aqui no nosso Rio Grande do Norte devem ter aí um crescimento de até 8%, segundo projeções da Associação dos Supermercadistas do Rio Grande do Norte, né? A média nos últimos anos tem sido de 5% a 8%. Em nível nacional, as projeções variam de 8% a 12%. Agora, nesse meio período aí, Júlio Pinheiro, rolou uma alta do cacau, viu? Que não foi legal, eu acho que não foi legal o período. O cacau que a Andressa tá falando não é o cacau que você recebe, não. É o cacau do chocolate. O cacau mesmo do chocolate. Não é o faz-me rir, não. É o faz-me engordar. Gente, exatamente. A alta do cacau registrada em 2024 impacta, né, diretamente na venda dos ovos e chocolates, por exemplo, né? E aí, para falar desse assunto, e não só da gente tratar dessa Semana Santa como um todo, mas de outros assuntos também, a gente está recebendo hoje aqui no nosso programa o presidente da Associação dos Supermercadistas do Rio Grande do Norte, o Gilvan Michelisson. Seja muito bem-vindo, Gilvan. Prazer ter você conosco hoje. Talvez a nossa conversa não seja muito agradável para o nosso bolso, né? Mas a gente está aqui justamente para tirar as dúvidas, para fazer com que o consumidor entenda tudo que está acontecendo, né? E para entender como é que tá também aí, né? Como é que o pessoal está atuando, os supermercadistas atuando aqui no nosso Rio Grande do Norte. Prazer tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Andressa. Bom dia, Júlio. Bom dia a todos os nossos ouvintes e web espectadores, né? Do programa Tribuna Livre da Jovem Pan News. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre essa sazonalidade importante para o nosso quase setor. Um Natal para vocês, né? É o nosso segundo Natal. Segundo Natal. Michelisson, a gente está acompanhando exatamente isso, porque tem uma oscilação muito grande de preços, de produtos diversos, mas o supermercadista aposta muito nessa data da Páscoa, porque é uma gama de produtos que tem um incremento significativo nas vendas, né? A gente fala muito sobre o ovo de Páscoa, mas é também o pescado, o vinho, enfim, tantos outros itens que foram citados agora por Andressa. Como é que o supermercadista se preparou para a Páscoa aqui no Rio Grande do Norte? Bem, Júlio, não diferente do cenário de inflação alimentar que a gente vem vivenciando já há alguns meses, né? Os produtos correlacionados à Páscoa também obedecem a esse ritmo de inflação, né? E alguns, como vocês bem citaram aqui no início, como os chocolates, extrapolaram até as médias, né? Precisa nem de Monjaro, né? A dieta agora vai ser na tranquilidade. Mas a aposta, ela sempre existe, porque como nas sazonalidades que tem uma relevância com uma festa de morte e ressurreição de Cristo, as reuniões das famílias, sempre tem aquela questão do presentear, do reunir, do comemorar. Então isso incentiva o consumo e as lojas se preparam realmente para ofertar todos esses produtos. Apesar de caros, eles vão estar ofertados um pouco acima do que seria num cenário de normalidade. Mas são ofertas. Do preço que está caro, vai ficar menos caro. Né? Ofertas de azeite, ofertas de pescados, ofertas de chocolates, nas bebidas como o vinho, que é o vinho característico do período. Então, assim, tem oferta de todos os tamanhos, para todos os gostos, né? E nas mais variadas lojas. Então, todo local, a sua loja de preferência, vai ter a oportunidade de compra de várias marcas com produtos diferenciados. A gente está falando sobre um crescimento de 8%, a projeção, né, do crescimento nas vendas de 8%, mas quem é a locomotiva desse crescimento mesmo? Porque a gente sabe que o vinho muita gente toma, né? Ícaro Carvalho é um apreciador daquele vinho de galão, assim como Andressa Menca também gosta de um bom vinho branco, mas o que é que incrementa mesmo as vendas lá no supermercado? Os chocolates e os pescados. Chocolate, né? E pescado. E pescado. O pescado, inclusive, tem uma curiosidade muito, muito bacana. Hoje o pescado, junto com a carne suína, são as proteínas mais em conta. Sim. Então, assim, já deveria ser um hábito nosso consumir mais peixes, né? Até porque tem aquela vibe da saudabilidade, né? De ser mais saudável do que a carne vermelha. Então, nós temos uma oferta de pescado muito grande no nosso estado, por ser um estado litoral. Então, assim, já deveria ser realmente um consumo maior. Esse consumo, ele quase quintuplica
nessa semana, né? Quintuplica? É. É mesmo? É muita 5 coisa. vezes aí em média, porque realmente aquela abstinência por parte dos católicos, Sim. né, que se abstém de comer carne vermelha, Mas a quem gente desiste. Mas é um problema também, né, Micael? Isso porque a gente está falando aqui sobre um item que é extremamente perecível, que são os peixes, né? Então, como é que é a questão da logística para os supermercadistas se prepararem para esse aumento 500% maior no consumo e num período tão curto, né, que é o período da Mas Páscoa? hoje nós temos os peixes congelados, né? Sim. Então, assim, tem todo um processo para congelamento que dá uma vida útil maior ao produto. Então, ele consegue ficar ainda com suas propriedades. Não é igual a um peixe fresco que você vai na beira aqui pertinho de vocês, aqui na Ribeira, tem ali o mercado, que às vezes o pescado chegou ontem, né? Ou faz de um dia. Então, assim, você consegue ter uma qualidade, inclusive, melhor. Mas com o advento dos produtos congelados, a gente passa a ter essa vida útil maior do produto e consegue se programar melhor. Não é muito comum o supermercado vender o peixe fresco, não, né? Geralmente... Exato. Geralmente é o congelado. Porque Justamente por esse motivo que você está... Gilvan, e a tradição tem um peso ainda em tudo isso, Muito. né? Nessa questão dessa compra do peixe, dessa compra do próprio ovo de Páscoa, né? Que a gente estava comentando um pouquinho antes aqui. A gente está mudando um pouquinho essa perspectiva, principalmente nesse ano, né? Que a gente observa que os valores estão um pouquinho mais altos, mas pesa muito ainda a tradição, né? A tradição pesa muito. Apenas os consumidores, eles fazem a tradição caber dentro do seu bolso, né? A tradição vai mudando. Você comia um salmão, agora você já vai numa tilápia. Sim. Né? Isso, você vai adequando, né? Isso aí é um exercício que nós brasileiros já estamos acostumados a... Sabemos todos muito sabem fazer isso, né? Todos sabem fazer isso. Então a gente realmente adequa. Mas a tradição existe, ela é mantida, por isso que por isso que o setor aposta muito na sazonalidade da Páscoa, porque a tradição é mantida. Sim. Então às vezes você não consegue presentear um filho, um sobrinho, alguém da sua família com ovo de Páscoa, que realmente com o aumento de quase 180% nos últimos 2 meses. Nossa, O cacau teve de aumento. 180% de aumento. Então isso reflete diretamente nesses preços dos chocolates, significativamente nos ovos, principalmente naqueles licenciados que tem um brinquedo. Sim, que é o que a criançada mais adora, né? Isso, então assim, o grande custo daquilo ali são as licenças também. Então quando você tem um que não tem o apelo do brinquedo, que é mais simples, que é simplesmente o chocolate, é um preço melhor. Quando não, você já migra para a caixa de bombom, que migrou muito nos últimos 2, 3 anos, caixa de bombom e tablete. Nós não deixamos de comprar um chocolate. Então a tradição do chocolate ela é mantida. Apenas às vezes não consegue. Mas fui perguntado, inclusive, por um jornalista aqui da tribuna se tem o perigo de sobrar ovos. Não tem perigo de sobrar os ovos de chocolate, porque as indústrias elas fazem um trabalho muito massificante nesses 3, 4 dias agora, de hoje até domingo, no ponto de venda, fazendo ofertas, promoções de leve 2, pague 1, promoções de ganha um tablete, né? Quem vai ao supermercado sente isso. Tem vezes a pessoa até prefere já, né, Gilvão? Deixar para a última hora. Fazem vender aquela quantidade que eles já estimaram que se é a quantidade assertiva, eles vêm diminuindo bastante, mas deixando a quantidade certa em cada ponto de venda e fazem vender todos. E Gilvan, e a gente tá falando sobre o último dia, muita gente deixa pro último dia, né? E como é que os supermercados têm se preparado para esse aumento da demanda? Porque quando você tem mais gente lá, se você não tiver uma vazão maior de profissionais, de funcionários, fazendo com que a galera saia logo, você deixa de lucrar. Os supermercados estão preparados para esse aumento? Sim, a gente está preparado, como eu te falei, a gente sempre se prepara, mas uma coisa importante é o horário. Eu ouvi você falando aí que alguns comércios fecham, tem hora. Nós não. Supermercado não fecha, não. Vamos estar abertos lá. Lógico que dentro do estado vai ter uma ou outra loja de supermercado de uma cidade que fecha ao meio-dia ou 1 hora na sexta-feira santa, no domingo da mesma forma. Então cada um vai fazer aquele horário que já é costumeiro fazer. Mas as lojas estão abertas. As lojas da Grande Natal vão estar abertas aí até as 22, né? Corriqueiramente fazem. Sim. Então assim, deixa o horário confortável para que os consumidores façam uso da loja no horário mais conveniente. Mas qual é o melhor horário? O horário, geralmente, porque a gente sabe... Júlio, eu acho que você tá querendo ir comprar os seus ovos. Lógico, porque eu vou falar uma confissão aqui. Um dia eu fui no supermercado,
4 horas da tarde. Eu nunca vou 4 horas da tarde, que é horário de herdeiro, né? Eu, 4 horas da tarde eu vou aqui, eu vou dar show na hora que eu for fazer minha feira. Chega lá uma fila do tamanho do mundo. Eu disse, meu Deus, não tem horário que não tenha fila. O horário mais cedo e o horário mais tarde, geralmente são os horários Melhores mais... horários, assim, logo na abertura das mais lojas. folgados, né? Ivan, e outra coisa, você falou sobre o aumento de quase 500% na busca por pescado. Uma pergunta que eu queria saber, porque muita gente não tem o costume de comprar peixe, pelo que você está dizendo, quintuplica o número de... a quantidade, né, o consumo de peixes. Quais são os peixes mais procurados? O tipo de peixe mais procurado nos supermercados? Eu sempre tive essa curiosidade. O pessoal procura muito atum. Nós temos muita oferta de atum aqui, né? Então o atum, ele é já um pescado bem procurado, é o que a gente mais vende nas lojas. Nós temos serra, espada, o bacalhau. Dourado. O bacalhau não está fora desse cenário da inflação, né? O bacalhau ficou muito mais caro. E a receita do bacalhau em si ficou cara, né? Porque eu tenho um bacalhau, eu tenho Cadê o azeite para fazer o bacalhau? É a casadinha, né? É a casadinha perfeita, né? Então, assim, ficou muito caro. Então, se adequa a quantidade, mas continua... Como é que faz para driblar tudo isso, Gilvan? Eu tenho dito que é um desafio quase que diário nosso, né? Dos nossos setores comerciais. Sim. De acertar. Eu estava conversando contigo aqui em off, que a gente sempre aposta, né? Então, assim, sempre está deixando as lojas, as empresas preparadas para vender, senão a gente não vai fazer acontecer. Mas está difícil acertar. Né? Acertar na quantidade. Na quantidade, na negociação. Às vezes você se retrai numa compra, esperando que aquele produto vá dar uma retraída no preço. Essa compra dos distribuidores. Isso, ou da própria indústria. Aí você não compra, né? Vou deixar para ver o momento mais na frente. Aí quando você vai acessar novamente a negociação, naquele momento mais à frente, no lugar de retrair, aumentou mais ainda. O cenário ficou pior. Sim. Então é difícil acertar hoje. A gente não consegue hoje. E hoje o empresário ele tem retraído muitos repasses. Muito. Tem absorvido bastante os aumentos. Por quê? Porque se eu repassar tudo aquilo, nós empresários, lojistas, donos de lojas de supermercados, se repassar tudo aquilo que vem da indústria diretamente para o consumidor, a gente vai causar uma ruptura no consumo. A gente vai realmente parar de vender. Então a gente diminui a nossa margem para que o produto não fique tão mais caro do que ele já está. É o caso do café. Café hoje, no cenário que está hoje, era para... Olha o absurdo que eu vou dizer a vocês. Era para estar próximo aos R$25. Minha nossa. Está 16, 17. Já tem de 18. Esse de 18 já está apertado demais. Então, só estou lhe mostrando, se a gente fosse aplicar a margem normal que a gente aplicava anteriormente, que era mais confortável, para se trabalhar café, seria R$25. E não tem ninguém que tenha coragem de colocar R$25 num pacote de café. Tiver... Porque também não vai vender. Sim. Simplesmente é isso. Não, vai colocar o preço, vai parar de vender. Então ninguém tem essa capacidade de fazer isso. Então o que é que se faz? Se retrai um pouco na questão da contribuição dessa margem e se absorve um pouco desse aumento para não repassar tudo para o consumidor. E essa retração no lucro, Gilvan, qual o impacto que isso está causando tanto no serviço quanto na manutenção e até na oferta de empregos aqui nos supermercados? Causa dificuldade. Eu não vou dizer a você que a questão do emprego hoje, para você ter ideia, em contrário, não tem sido motivo de demissões. Sim. Pelo contrário, nós temos muitas vagas em aberto por uma questão de mão de obra, de oferta de mão de obra. O cenário hoje é uma oferta de mão de obra muito disputada. Às vezes por falta de capacidade, a gente fala muito nas reuniões que a gente tem que incentivar a capacitar prefeitura, estado, a União. Todo mundo tem que capacitar a mão de obra, porque o emprego hoje nós temos hoje menores índices de desemprego, e eu acredito que se ocupassem as vagas, esse índice ainda ia diminuir muito. Né? Então não é esse o motivo. Agora o motivo nós temos um custo operacional bastante elevado, que a gente muitos não conseguem, vamos dizer assim, adequar essa realidade de retrair um pouco no repasse desses preços e manter o seu custo ali no mesmo nível, né, honrando os seus custos operacionais. Então tem dificuldade realmente do dia a dia de manter a loja funcionando, onde tá cortando? Manutenção, onde dá. Mas esse exercício a gente também já... É diário, né? Já faz, diário. Despesas é um negócio que se analisa todo dia.
é uma manutenção que você fazia corriqueiramente, não faz mais, deixa para quando realmente quebrar, faz a substituição. É uma questão de despesa com sacolas, com embalagens, procurando... Durante o início entre os anos 90, fim dos anos 90, início dos anos 90, a gente tem uma oscilação muito grande aqui relacionada à inflação, né? Aquela velha maquininha que era diariamente utilizada nos supermercados. Tinha bem uns 10 papaizinhos assim, né? Aquele pois coladinho, é. né? E depois do Plano Real, a gente teve uma certa estabilidade econômica, uma estabilidade econômica, e nesse momento a gente tem visto uma oscilação de preços muito grande que há tempos não se via. A geração mais nova provavelmente não vai lembrar. Você acredita que nesse momento a gente está enfrentando um período de maior oscilação de preços devido à inflação? Quando eu comecei lá, era justamente esse período da inflação, que as pessoas compravam num preço pela manhã e outra noite. E à noite já era outro preço, então no outro dia você já podia remarcar, né? Que o mercado já estava todo andando na frente, então você ganhava, de um dia para a noite você ganhava já alguma coisa. Hoje não consegue mais fazer o que se fazia antigamente. Então hoje, qual é o cenário hoje? Concorrência, né, altíssima. Então você não imagine que você vai comprar ao menor custo para poder fazer um ganho amanhã ou daqui a 15 dias. Não existe mais esse cenário. Estoques elevados também é uma realidade que hoje ninguém mais tem, nem consegue ter, de tudo. Então você não consegue mais também fazer um aporte financeiro em cima de um produto para especular. Não consegue fazer mais isso. Pelo contrário, quando você compra, num custo é você manter essa retração, por exemplo, no café. Quem comprou o café há 60 dias atrás e ainda tem esse estoque, não está ganhando o que gostaria de ganhar. Tá fazendo, tá menos sofrida essa retração na questão da margem que ele tem no produto. Então, esse cenário não existe mais, muito devido à alta concorrência, né, que já tem no mercado. Nós temos lojas aqui muito perto uma das outras, estruturas muito similares e os preços muito iguais. O serviço hoje faz a diferença. Então não tem mais esse cenário de especulação na questão da inflação. E aí, João, te pergunta, o Donald Trump, agora a palavra dele é taxação, né? Quer taxar tudo, enfim. Mas por que eu tô colocando isso? Porque existem muitos produtos que eles são produtos importados. E esses produtos, quando a gente fala aqui do nosso Rio Grande do Norte, eles também influenciam quando a gente tá falando do sistema supermercadista aqui do nosso estado? Na questão internacional, a gente importa muito insumo, né? Insumo para fabricação de produtos e acaba replicando realmente. Quando você aumenta insumo, vai aumentar no preço dos produtos. No caso dos Estados Unidos, eu acho que a gente tem também a questão do mercado consumidor de lá, né? Porque nós exportamos muito. Uma coisa também que está muito aumentando nossa inflação é que nós somos um país hoje exportador. Nós somos o celeiro... O Rio Grande do Norte, então, né? O Brasil hoje é o celeiro do mundo. Dos 10 produtos mais vendidos, exportados no mundo, o Brasil é top 3 em 7. Olha só. Em proteína, então, soja, café, o próprio café. Sim. Então, assim, são muitos produtos que nós somos o exportador. Então, eu acredito que a questão é muito mais a questão do insumo do que os próprios produtos em si. Sim. Ivan, e a gente tem visto também nesse momento de alta, de variação de preço, uma discussão muito grande com relação a tributações. Em alguns produtos que poderiam ter uma isenção tributária, a gente viu que no momento em que o governo do estado ajustou a alíquota modal do ICMS para 20%, né, de 18% para 20%, alguns produtos ficaram de fora, claro, que já era projeto de lei, mas há uma discussão nacional nesse momento para se isentar alguns itens da cesta básica. Queria saber como a Surne acompanha essa discussão, se é favorável e o que é que já tem de isenção nesse momento. Bem, nós temos a Abras, né, que é a Associação Brasileira, a qual a Surne é uma afiliada. Né? Eu faço parte também da Abras, temos aqui alguns diretores que também fazem parte lá da diretoria da Abras e a gente acompanha isso muito de perto. É um movimento que a Abras vem fazendo junto ao governo federal já desde o início do ano passado. Tem sido bastante ouvida, tem tido uma atuação relevante na construção dessa cesta básica abrangente, nacional, isenta de impostos, né? Então, assim, é um projeto que está praticamente todo elaborado, tem os prazos, aí tem as questões temporais para serem obedecidas, né? Para poder ter aquele imposto único que vai vir, e junto com ele, essa questão dos produtos de cesta básica, né? E alguns outros com redução,
que vão estar zero e outros com redução de até 60%. Então isso vai deixar realmente produtos desonerados, produtos de maior relevância, como feijão, cereais, né? Os cereais, as proteínas, os produtos de primeira necessidade e de higiene e de limpeza também, que vão estar realmente nesse contexto. Quando acontecer, a gente acredita que vai haver uma redução desses produtos devido à desoneração. Até nesse momento, quais são os produtos que têm uma tributação diferenciada, Gilvan? Não tô lembrando aqui quais são. É bem complexo, porque assim, no nosso estado é de uma forma, no estado vizinho é de outra, né? Nós não temos unificação. Mas assim, a gente tem já a parte de hortifruti granjeiros é isento, a parte de carne tem redução, não é isento total, mas tem uma boa redução, né? De proteínas. A parte de cereais tem redução. Então, assim, tem alguns que têm alíquota zero, não são muitos, mas tem muitos que têm redução nessa parte de cesta básica. Mas com essa unificação, quando for fazer aí, realmente tiver para valer o imposto único, essa isenção vai ser a nível nacional. Então, todos vão estar com alíquota zero nesses produtos. E eu acredito que vai ser um grande ganho para a sociedade. Pois é, algo complicado sempre essa. A gente até estava tentando, junto com a Abras lá, que a gente está tentando já antecipar nesse cenário de inflação, que fosse antecipada a cesta básica nacional isenta. Né? Então, assim, e não esperar que viesse toda a reforma tributária e tudo, mas tem todo um impacto, a gente sabe disso, de arrecadação. A gente também tem que entender as conjecturas, né, políticas econômicas que envolvem tudo isso, e é estudo para ser feito, mas que está sendo já dialogado nesse ponto, já está. O governo federal anunciou 2 medidas, que foi a isenção da carne importada e, se eu não me engano, também do café importado. Mas o impacto é muito pequeno, né? Acho que o Brasil, por produzir muito, o consumo é basicamente de material de produção local, né? Inclusive, eu acho que, pessoalmente, assim, um dos motivos para se gerar inflação é porque nós estamos exportando muito. Tanto o café como a proteína bovina. Então, quando a gente exporta muito, causa uma certa escassez no mercado. Então vamos ligar para Trump, ele taxar a carne também daqui. E quando você tem pouca oferta, está exportando muito, você tem o dólar, o câmbio está alto, então tudo favorece a exportação. Por que eu vou me ater ao mercado interno? Né? Então o produtor pensa assim, a gente não tem como mudar a cabeça de quem está produzindo para ganhar. Então acontece esse elevado preço no mercado local. Então eu acho que não é importando que a gente vai conseguir, até porque eu não sei nem a qualidade desse produto frente ao nosso, né? Sim. Agora, às vezes, também o próprio produtor prefere a exportação do que manter tá aqui de preço, dentro. né? Exato, é isso, é a preferência pelo melhor negócio. Falou Trump, bora tarifar mais aí. Inclusive foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele falou em uma entrevista recente, o pessoal falou uma opinião sobre esse tarifaço de Trump. Aí ele disse, vamos fazer do limão a limonada, a gente pode ter algo positivo nisso. Inclusive o fortalecimento do consumo local, o aumento da demanda e o consequente redução dos preços, né? E poderia reduzir a ele inflação. deixou o Brasil com a taxa menor. Uma das menores, Uma né? das menores. Foi 10%. Tem que ter um motivo para isso, né? Então, assim, ele fechou o mercado da China, disse, eu tenho que ter algum aqui para me valer se eu precisar de alguma coisa, porque os Estados Unidos não consegue produzir tudo que consome. É um maior consumo mundial. E ele nem tudo que consome ele consegue ter lá. Então, como é que ele vai exportar dos Estados Unidos, importar dos Estados Unidos uma coisa que ele não tem condição? É um país desindustrializado nesse momento, né? Só um país que compra o mão de obra escassa também, muito mais que aqui, o pessoal lá. Cara também, então, né? assim, ele prefere comprar feito do que fazer. Não é? E aí, Gilvan, só pra gente finalizar, mas vamos trazer uma perspectiva desse ano como um todo. A gente tá falando de datas comemorativas que são importantíssimas, né, pro comércio varejista. E esse ano, apesar de tudo que a gente comentou aqui agora, né? Você acredita que vai ser realmente um ano positivo? A gente pode pensar 2025 como um ano positivo pro Brasil e pro nosso Rio Grande do Norte? No nosso setor todos somos positivos, sempre somos positivos, a gente sempre pensa positivo, sempre pensa para frente. Temos as nossas sazonalidades que a gente aposta, depois daqui vem o Dia das Mães, depois vem o São João, que o São João para nós é muito importante, né? E aí sim, Dia dos Pais, aí você vai ser Dia dos Namorados, Dia dos Pais, você vai tendo uma sequência que a gente vai trabalhando nesse calendário, a gente vai trabalhando nossas ações, desenvolvendo para que a gente gere crescimento do nosso mercado, né? A gente sabe das dificuldades, principalmente desse cenário de inflação que a gente vem combatendo e buscando alternativas, né? Quando a gente encontra uma alternativa, a gente comenta com os colegas, a gente tem reuniões para debater isso, não por ser concorrentes que a gente não faz, temos reuniões corriqueiras
porque a doença de um é do outro. Sim. É a mesma quadrilha do uma outro. cadeia, É um segmento né? muito unido dos supermercadistas? Aqui no Rio Grande do Norte, bastante unido. Que coisa boa. Nós conversamos, disputamos um palmo um do lado do outro. Mas às vezes pelo consumidor. Eu acho que isso é normal e é muito salutar. Mas a sociedade às vezes torce por uma briguinha, né? Porque a briga é boa pelo preço. A briga né? comercial você pode ver que pelos encargos promocionais, os anúncios nas TVs, nas mídias sociais, você pode ver que a concorrência ela é acirradíssima. Mas a conversa, quando trata de situações que causam problemas ao setor, que levam à dor, então assim, a gente consegue sentar, conversar e discutir soluções que são comuns a todos. Então isso aí é feito realmente aqui de uma maneira muito civilizada. Pois é, que bacana. Então vamos lá pesquisar, né? Preço de vinho, André Zanetti. Porque deve ter vinho de não todo só preço vinho, agora né? também, dos né? ovos. Inclusive o Procon trouxe essa informação essa Sim, semana, né? foi, que muito o bacana. preço dos ovos de Páscoa de um local para outro ali chegava a ser 50% a mais. Não, mas ou olha, a menos. E, então ó, tem que pesquisar Eu acho mesmo, que né? as ofertas vão começar a partir de hoje, né? Assim, a oferta para valer. Aí essa diferença cai bastante. Porque alguém podia já estar saindo na frente com as ofertas e outros esperando que a indústria aporte algum investimento, que autorize fazer alguma rebaixa. Então agora vai ter menor essa diferença. E como eu disse, cada um já tem sua loja, seu supermercado de preferência. Sim. Vai lá que vai encontrar a oferta de todo tamanho. E outra coisa, se o preço estiver muito alto, hoje em dia no YouTube você vê receita de chocolate, de ovo de chocolate, compra aquele, não é nem leite condensado, agora é mistura láctea, similar ao leite condensado e dá seu show, né? Pronto. Pois é, Cada um mas faz seu ovo. o mais importante é que você esteja atento sempre, né? E o pessoal tá aqui, o pessoal da associação, todo mundo que trabalha, né, no comércio varejista, dando o seu melhor para levar o melhor também para os consumidores, que é todo mundo, cada um depende um do outro, né? Exatamente. Então essa cadeia precisa funcionar sempre, né, Gilvan? Quero te agradecer, muito obrigada, viu, pelas informações, muito obrigada por estar conosco hoje, uma ótima Semana Santa, um ótimo feriado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com os consumidores, né? Dando informações relevantes ao período da Páscoa e que todos tenham uma Semana Santa e uma Páscoa maravilhosa. Vão Amém, consumir, abençoado. o supermercado aberto, viu, pessoal? Não tem que já não Estamos esperando consumam. todos vocês. Pois Gastem é. lá, façam sua ceia, porque Então. vale a pena comemorar a Páscoa. Qualquer coisa que você precisar, né, o pessoal vai estar aí trabalhando nesse feriadão. E a gente mais uma vez agradece aqui a presença do presidente da